Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sherry Talks. Hoje vamos ter um novo tema, que é como adaptar a sua marca a novos mercados. Temos, como sempre, o Igor Esteves, que é o nosso comentador. E hoje temos como convidado o CEO da FOM, Omar Rahman Jr., que é uma agência de marketing e comunicações para internacionalizar empresas. Então vamos falar um bocadinho sobre esse tema que eu acho bem interessante e acho que aqui os nossos senhores têm bastante experiência, acho que é para falar sobre isso. Então, tem algo a dizer? Não, primeiro agradecer a oportunidade de estar convidado para poder falar um pouquinho disso, que é algo que a gente sempre conversa, é uma coisa que está sempre em pauta. Então, tentar passar aqui um pouco do conhecimento que a gente já tem e tentar contribuir com esse podcast. Foi um grande prazer, obrigado pela oportunidade. Vamos lá, estou por vocês. Então eu vou começar assim com uma conversa um bocadinho informal, digamos assim. Pronto, se calhar não é tão informal, é que estou a pensar que é. Então, o que eu queria saber é, as marcas pensam que podem simplesmente mudar a imagem, ou mudar como é que se diz? A embalagem, pronto, é isso que eu quis dizer. Sim. Mudar a embalagem do seu produto e o trabalho está feito, vou para outro mercado, vou mudar a embalagem do meu produto e acabou. Mas, o que acha disso? É complicado. E é um tema que a gente sempre fala e, por incrível que pareça, a gente volta a falar sempre. Porque já deveria estar bem... Acho que grandes empresas já traduziram isso bem, já entenderam, mas acontece muito com empresas menores e que estão em desenvolvimento, que é achar que aquilo que elas já criaram para elas, já tem o DNA delas, já tem aquela sua alma naquela marca, naquele jeito de traduzir nos seus países, eles acham que simplesmente levar para outro é fazer uma leve tradução daquilo, simplesmente. Ou então só criar um novo site para aquele local, ou criar uma rede social para aquele local, muitas vezes funciona, mas isso depende muito de estratégia de cada empresa. Sim. Não é tão simples assim você levar uma marca para um outro país, né? Então, tem várias nuances em cima disso que tem que ser trabalhadas. Acho que esse é um grande ponto e um grande erro que muitos cometem. Pronto, e tem sempre esse erro de pegar no site da empresa, já tem um site num outro país e pronto, vou traduzir e vou implementar num outro mercado com uma língua completamente diferente. E isso acontece muito. Acho que é o que mais acontece, as pessoas traduzirem. Primeiro que tradução, a maioria faz uma tradução literal, e isso já está completamente... isso é uma coisa muito equivocada, né? Sim. E eu vou dizer, muitos fazem isso mesmo, empresas até muito bem consolidadas. A gente entende isso, vamos até fazer um paralelo aqui, né? Brasil-Portugal. O português de Portugal, o português do Brasil. Sim. E dos países africanos também, vamos dizer, colocar dessa forma. Palavras que muitas vezes significam algo pra gente, ou frases que chega aqui já não é aquela frase. Sim. Isso é uma coisa comum. Então, traduzir já é grande erro. Você tem que fazer um estudo, você tem que entender que um novo país, uma nova cultura, uma nova forma de falar, uma nova forma de se comunicar, então tem que entender essas nuances culturais que tem em cada país, né? E eu acho que é importante que as empresas elas entendam que antes de internacionalizar o seu produto, o seu serviço ou a sua própria marca para um outro país, ela precisa primeiro fazer a lição de casa. Sim. Que é estudar o local onde ele está indo, a cultura que ele está querendo se estabelecer. E muitos acham que não é esse o caminho ou querem encurtar esse caminho. Então, é algo que tem que se pensar muito. Tem que, se fosse tão simples traduzir, grandes empresas apertavam o botão do Google Translate e já dominavam o mundo, né? Aquele botãozinho vermelho. Né? Traduzia então, tudo e já tá. Aperta o botão, traduz e conquistei o mundo, porque agora todos já vão entender o que eu quero. E não é bem isso, né? Tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas em cima disso. A parte cultural, como eu falei, a parte de legislação, você tem que trabalhar a legislação do país. Saber colocar um passo para trás quando você não tiver capacidade, muitas vezes financeira, de poder dar esse passo tão rápido. Parar, estudar mais tempo para depois começar a implementar. Então acho que
as marcas precisam, de novo, volto a dizer, grandes marcas já não têm esse problema, muitas delas, isso já acontecia muito lá atrás, hoje em dia não tem isso. As marcas que estão em crescimento, novos empreendedores, novos negócios, as próprias startups, eu acho que isso acontece muito, é um tema recorrente. As startups, elas vêm de outro país, montam seu negócio aqui ou incubam aqui. A gente vê muito isso aí na Sherry, quando as marcas procuram para incubar, elas vêm muito com aquela visão do país delas, mas elas esquecem muitas vezes. Elas sabem que tem que trabalhar um negócio daqui, sabe que tem que ter um apoio um apoio local, mas pensam apenas no negócio, na estratégia comercial, mas não pensam que a marca, que é aquilo que você vai levar para o mercado, ela também precisa desse apoio. Pois. Pronto, agora falando um bocadinho sobre essa pesquisa, né, que é necessário a empresa, as marcas fazerem essa pesquisa de mercado, pesquisa de cultura, pesquisa de políticas, antes de irem para outros mercados. Como é que... Pronto, o que é que uma empresa, uma marca pode fazer que é para se consolidar em um outro país? Quais são os conselhos assim? A primeira coisa, é uma opinião, né? Mas a primeira coisa que eu sugiro sempre é estabelecer no local que ele quer ir, mas se estabelecer no sentido de parcerias, em primeiro lugar, de uma pesquisa muito forte, pesquisar muito a questão cultural. Quando eu falo estabelecer, só para deixar isso um pouco mais claro, né? Eu entendo estabelecer como vir para cá muitas vezes, ou permanecer aqui por um tempo, ter um parceiro local de confiança que vai tentar ajudar ele a encontrar as informações relevantes para aquele negócio dele, o produto que ele quer trazer, para entender se a marca dele é muito bem vista. A gente estava falando disso agora da própria... Vou trazer para uma coisa pessoal. Eu queria perguntar mesmo sobre isso. A minha agência hoje é Fome, mas antes de vir para Portugal em 2019, ela se chamava Galpão 162. E a gente sabe, como eu falei, a palavra, né? 162. No Brasil, o meia é meia dúzia, é o 6. Quando chegou em Portugal, o meia não funcionava. Então, nós fizemos essa pesquisa, tivemos que mudar a marca, fizemos uma pesquisa sobre qual seria esse nome. E hoje é Fome, e nasceu aqui o nome, então é uma empresa hoje que eu digo que é uma marca luso-brasileira. Mas essa lição de você estar aqui, viver o local, viver mesmo, venha, fique meses, pegue um parceiro que entenda da região, entenda do país e pesquise. Então esse é o primeiro ponto, estar e pesquisar muito. Depois, eu acho que depois dessa pesquisa, entendendo como a cultura se comporta, como sua marca vai ser introduzida e vista aqui, você tem que rodar nós chamamos de MVP, né? Rodar um mínimo, um produto mínimo viável daquele seu serviço, daquilo que você quer vender aqui, e entender se aquela marca que você está trazendo, ela realmente, daquilo que você pesquisou, vai ser bem vista e vai ser bem entendida pelo mercado, né? Acho que tem muita coisa nesse caminho, mas acho que esse comecinho acho que já é um bom início ali, start para poder trazer uma marca para cá e começar a trabalhar. Pronto, é importante fazer a pesquisa do mercado, estudar os hábitos de consumo das pessoas, que é para, pronto, antes de trazer uma marca. Mas, Omar, o que é que acha dos influencers em termos de marketing? Falando um bocadinho sobre o marketing das marcas, o que é que acha dos influencers locais? Vamos entender influencers, né? Influencer, hoje a gente já fala de influencer por causa do digital, né? Sim, pronto, desculpa, sou da geração Z. E aí o influencer, ele vou colocar como uma ferramenta que é perfeita, ela funciona. Porque são as pessoas que, pelo próprio nome diz, né, elas influenciam aqueles que o seguem, o que acreditam em si. Mas se a gente trouxer até exemplos antigos, a gente até bateu esse papo, você pega, por exemplo, marcas que quiseram se consolidar em outros países há muitos anos atrás, que ainda não existia essa coisa do influenciador, né? Não dessa maneira, pegaram pessoas que eram influentes, não influenciadores, mas influentes em cada região e começaram a colocar sua marca ali.
Uhum. Então elas começaram a se estabelecer através de pessoas que tinham uma palavra forte ali dentro Sim. dos países. Isso funciona e sempre funcionou, em nomes diferentes, mas sempre funcionou. Então é sempre uma estratégia fácil, fácil de implementar, Uhum. fácil de entender que ela é viável. De novo, né? Voltando. Depois que você já tem uma marca que já estudou, você já entendeu que aquela marca funciona ou não, já fez as alterações que têm que ser feitas. Você vai implementar, começar por influência, com certeza funciona e funciona muito bem. Além de ser muito... Hoje já é um pouco mais caro, né? Já tem influenciadores que cobram aí... Hoje é outro ritmo, né? É outro ritmo. Já você vê influenciadores cobrando muito dinheiro, mas elas levam a informação. Eles levam a informação até onde aquela marca quer, até onde você precisa ir. Eu sou super a favor de influenciadores. A gente tem estratégias de influenciadores em praticamente todos os clientes nossos. Tanto no Brasil quanto aqui, sempre tem influenciador. Sempre tem alguém influente que vai falar sobre aquele produto, sobre aquela marca. Isso vende. Sim, sim. Isso vende muito. E faz também as pessoas terem um bocadinho de credibilidade. Por exemplo, como Adidas, quando foi fazer o lançamento na China, em vez de usarem as pessoas ocidentais, que a Adidas veio do Ocidente, usaram modelos, celebridades orientais, e isso faz com que as pessoas consigam se rever naquela marca. Por exemplo, eles usaram o pessoal oriental e os orientais puderam olhar para aquilo e dizer, ok, isso fica-me bem, isso pode ficar-me bem. Então é uma São estratégia os meus genial. usando. Sim, isso. sim. Você falou, isso aconteceu acho que em 1997, se não me engano, 96. Não sei, isso já não tenho certeza. 1997, se não me engano, mas aí pesquisem, mas eu vou pesquisar também depois. Eles tentaram realmente entrar, dessa e de várias outras marcas grandes também. E China, acho que o mercado oriental como um todo é um exemplo perfeito de como uma marca que precisa fazer um processo correto para poder entrar dentro do país. Porque são culturas completamente diferentes. Completamente diferentes. Apesar de que já tem muita coisa do Oriente na parte ocidental, sim, principalmente culinária, né? Se você pensar, a cultura, no geral, tá bem estabelecida. Sim. As pessoas se identificam, mas quando você vai fazer o caminho inverso, isso precisa ser bem trabalhado. E a Adidas, ela fez isso muito bem. Isso é uma história, assim, é um case já de muitos anos. Eles realmente colocaram celebridades do país. Então, os chineses viram os próprios chineses utilizando a marca. Acabou, eles já venderam o produto, já estabeleceu. Sim. A gente tem até um outro exemplo, Starbucks, por exemplo. Starbucks, hoje, acho que 2023, posso estar errado, mas depois tem esses números aí. Se não me engano, já está com mais de 6 mil lojas na China. E eles vendem chá. E a China tem um bom chá. Eles vendem chá. Eles organizaram dentro todas as lojas, tem um espaço dedicado e preparado para você tomar chá. Isso também é outro case muito, muito bacana lá atrás. Então, assim, você precisa fazer esse estudo, você precisa entender a cultura e não querer transformar a cultura em prol da sua marca, mas é o contrário. Sim. Né? É a marca que tem que se adaptar a essa cultura. E tem que trabalhar para isso. E se for necessário você mudar a sua marca, mudar a sua forma de falar, de agir, tem que fazer. Se aquele for o seu objetivo, né? Se for o objetivo de crescer e chegar até a se estabelecer naquele local. Né? Então é algo muito importante. A marca, eu posso dizer que ela é um início, é o primeiro passo. Não adianta ter só um produto bom. A gente pode ficar aqui falando de vários temas, né? Mas produtos brasileiros mesmo, que a gente vê, vários cases disso. Quantos produtos brasileiros quiserem entrar em Portugal e não conseguem, porque eles acham que é simplesmente colocar o produto no país. Quantos produtos acontece isso? Quantas marcas tentam e você encontra, mas ela não fala com o público. Então ela vai vender para aquele público que, nesse caso, já consumiu, vem consumindo a vida inteira, né? Tem tantas coisas que a gente consumiu na nossa Entra o mercado da saudade ali, né? Praticamente. É a questão da saudade. Você viveu aquilo está na sua infância, você vai comprar aquele produto porque você viveu aquilo, mas é só aquele público.
os outros poderiam, olha quantas pessoas poderiam estar consumindo algo novo se a marca conseguisse vir aqui, investisse em falar com esse público. Mas fazer aqui uma pergunta, já agora, obrigado também por ter... Eu que agradeço. por estar aqui conosco nesse projeto e sendo aqui o nosso braço, o nosso parceiro aqui na parte também de marketing da Sherry. O Omar vive conosco o dia a dia também das dificuldades das startups, né? E o Omar tem a fome, que a gente também acompanha alguns projetos e é um pouco nisso que eu ia aqui colocar, dentro já desse teu percurso, porque tu traz uma empresa do Brasil para Portugal, tu próprio passa por um processo, né, de conhecer a cultura local, para agora poder trazer ou levar marcas também para terem sucesso de um lado ou de outro. Dentro dessa senda, né, vamos assim dizer, o que tu achas que tu agora começaste a puxar por isso, o que tu achas que vindo do Brasil, grandes marcas que nós lá conhecemos, consolidadas, mas que aqui ainda não tem um posicionamento, apesar de cá estar, quer dizer, tem um posicionamento, mas muito de nicho, de que forma que tu acha que elas conseguem ter a sua portugalidade ou a tua identidade, no caso europeia, não vamos também pensar no mercado somente em Portugal, que para muitas quase que não vai ser atrativo pela própria escala do mercado, também sabemos, mas sabemos da importância do mercado português para um processo de internacionalização de países de língua portuguesa, mas falando do Brasil, que é a tua realidade, entrar no mercado europeu. O que tu achas que elas hoje poderiam fazer se você fosse fazer um passo a passo, né, dentro até do que a Dana também já aqui assim puxou, que seria o melhor custo-benefício que eles hoje teriam para poder ter mais sucesso? Bom, eu acho que, como eu falei, né, acho que essas marcas, elas deveriam... Eu vou entender que você está me querendo dizer essas marcas que já estão consolidadas, que já estão aqui... Marcas conhecidas que já estão aqui e querem crescer mais. E querem aproveitar o público brasileiro que cresceu imenso, por exemplo. Isso. Eu acho que essas marcas, elas muitas vezes, eu acho que elas deveriam focar mais em ter uma sede delas aqui, para começar. De ter um parceiro que realmente entenda a marca deles, que eles consigam realmente se envolver em falar da marca, falar do produto para o público daqui. Hoje a gente vê muitas empresas que colocam o produto através de entra um produto no país e está sendo distribuído nos mercados. E ele está ali, mas você não vê uma ativação de marca, você não vê uma rede social própria daquela marca para falar com o público português. Sim. A gente não vê, tem várias. É aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que com certeza são grandes marcas, fizeram estudo de mercado, fizeram estudo comercial. Entendem que, como você mesmo disse, perfeito, eles atuam no nicho, né? Eles querem falar com o brasileiro. São marcas brasileiras que querem falar com o brasileiro. Assim como também tem marcas orientais que você vai em algumas redes de supermercado que você vê produtos ali orientais, produtos sul-americanos ou da América Central, são coisas que são completamente diferentes da cultura portuguesa ou da cultura europeia, estão lá, mas você não vê nenhuma marca dessa realmente investindo em aparecer para o mercado. Tem um potencial. E eu digo mais, né? A gente faz muita análise sobre isso. As pessoas têm um erro de achar que Portugal que vender em Portugal é só para o português e para as pessoas que vivem aqui. É um país que recebe muita gente de fora. Diariamente você tem estrangeiros aqui. Você tem pessoas da Europa, do restante da Europa. É uma porta de entrada interessante. Uhum. Se você tem a sua marca consolidada e exposta ao público de uma maneira muito mais ampla do que só aquele nicho, você não está levando só para o público do país, só para o público de Portugal. Você está também mostrando isso para todos os outros que convivem aqui diariamente e que podem querer isso para o seu país de origem, enfim. Eu acho que elas têm que investir mais em expor a marca. Tem que investir mais. Contrata uma agência. Contratem a minha agência. Mas se não, contratem uma agência. Contratem a fome. Contratem a fome. Ou uma assim tão boa quanto. Ou tão boa quanto. A de preferência.
e invistam na marca. Independente disso, invistam na marca. Porque nada mais é do que o seu cartão de visita, Sim. né? O produto em si, e existem excelentes produtos que vêm para cá, mas eles estão muito escondidos. Eles tinham que investir mais, fazer mais ativação de marca, fazer mais redes sociais, E o entre outras caso, coisas. agora, antes que a Dani fique chateada, eu vou só fazer mais uma Não pergunta. E o caso inverso, aonde, imagina, marcas portuguesas que vêm ao Brasil, que como o mercado é muito grande, mas que ainda leva em si, talvez, aquela imagem de, olha, no Brasil, como é assim tão grande, plantando tudo dá. Né? Porque basta eu vender lá para 0,1% da população e Já que é já é... sucesso. Mas você sabe que não é, sabes bem que não é muito assim. E Sim. o Brasil é dividido, né, por vários estados que são verdadeiros países. O que tu colocarias para as empresas portuguesas que têm interesse no mercado brasileiro? Não só portuguesas, mas outras de outros países de modo geral. Vamos aqui falar da lusofonia, que é sempre um tema que a gente Sim. também sempre puxa bastante. Que conceitos que tu darias também para esses países que veem o Brasil como um grande mercado de consumo, e que de facto é, mas que sabemos que não é um mercado fácil. Sim. Então não é só investir, mas como investir e como é que tu faria. Exato. E eu acho que o Brasil é um case muito mais complexo, porque, sabe bem, você falou uma coisa muito engraçada isso, né? 0,1% e vai vender muito, né? Pois. Da mesma maneira que tem isso, né? A gente sabe que o Brasil, pela quantidade de pessoas que vivem ali, a extensão territorial do Brasil, mas também não é só isso. Quantas empresas também, muito mais produtos concorrentes com aqueles que querem entrar lá dentro. Então, maior o país, mais produtos, sim. mais diversificado é isso também. É raro você ver produtos que são poucos, né? Sempre tem muito produto concorrendo. Eu acho que o trabalho ali tem que ser mais forte ainda na questão da comunicação. Tem que se preparar, tem que entrar no país aos poucos, se não houver muito investimento, né? Então, falando dessa coisa do custo-benefício, né? Tem que entrar no país, tem que investir na comunicação, tem que investir na construção dessa marca, porque você tem que construir uma marca para um país tão grande, para qualquer país, né? Mas para um país como o Brasil, você tem inúmeras culturas no mesmo local. Você pega São Paulo, tem mais gente que Portugal. Só a grande São Paulo é maior, tem mais pessoas do que o país inteiro. Como é que você vai chegar? Só ali já é um grande case de você vender, se conseguir alcançar todos. Então, você tem que construir uma marca. As pessoas têm que confiar naquela marca que está chegando naquele país. Então, as marcas portuguesas ou europeias ou qualquer outras, que elas queiram entrar no Brasil, naquele tamanho, elas têm que investir mais. E elas têm que entender que ali tem que entender como aquele país, aquela cultura vai funcionar e vai aceitar aquele produto. O investimento é maior, na minha opinião. O investimento é maior em expor a marca. Os influenciadores entram muito fortes nessa questão. Porque aí sim, você além de ter uma marca bem vista, você ainda tem pessoas que estão falando muito bem delas. Uhum. E antes ainda, vou até voltar um pouquinho, ainda dando um pouquinho de volta, tem que ter uma boa distribuição, porque aí o Brasil não adianta também expor, né? Aí você entende bem. Acha que também, ou seja, hoje, como a própria ação de comunicação, né, tem um grande peso, cada vez maior na parte do digital, acha que isso não induz a uma estratégia, às vezes um pouco perigosa, de que achar que sem eu lá estar, eu consigo entrar no mercado? É muito perigoso. O Omar comentou sobre a marca de vinhos do Snoop Dogg, que agora está no mercado do Brasil. E pronto, tem essa troca do câmbio e os preços lá ficam bem maiores. Ou seja, eles já não conseguem alcançar o mercado todo do Brasil, é um mercado bem mais reduzido, porque é só quem tem o poder para comprar aquela marca, quem tem o dinheiro para pagar aquele preço, porque pronto, o câmbio para o Brasil é um bocadinho complicado, o real está um bocadinho desvalorizado, então fica bem mais caro, não? Sim. Então como é que pronto, a FOM, que é a empresa que está a fazer o marketing, como é que adaptou-se a isso, como é que fez essa distribuição? Aí, como que funciona isso, né?
questão de preço a gente não se envolve, mas isso é uma questão comercial. Nosso trabalho como agência é fazer a marca chegar até aqueles que realmente são o perfil definido pela empresa para comprar o produto. Vou trazer esse paralelo aqui para Portugal, né? De novo, né? Aquela coisa. Um vinho português aqui que custa, vamos colocar aqui, sei lá, 3 euros, vai chegar no Brasil, vai custar 60, 70 reais. Fazendo Isso mais ou menos. em torno de 10, 11 euros. Olha quanta diferença, 3 vezes. 3 a 4 vezes, às vezes, muitas vezes 3 a 4 vezes o valor do preço daqui. Meu Deus. É muito. Então, quem é lá quem é o perfil de público que pode consumir um vinho desse nível, né? Então, um vinho da American Crimes, ele tem um padrão de valores que é acessível para o americano. O brasileiro já não é a mesma coisa. Tá? Então, como é que a agência tem que fazer? Como é que a marca nos orientou a fazer? Ó, esse público que nós vamos vender no Brasil é o público X. É um determinado público, uma determinada faixa etária, uma determinada faixa social de poder aquisitivo, tal. Então, a estratégia da agência foi, então, traduzir a marca, fazer a produção de fotos, de vídeo, falar do público, que é para aquele público que eles nos passaram. Então a gente tentou fazer nós fazemos esse trabalho de estudar qual é o público e como que nós vamos fazer aquele produto chegar até, aquela informação chegar até aquele público. Que é o que nós começamos a falar lá no início. Só tem que estudar. Então a empresa fez um trabalho muito bem feito. Eles entraram no Brasil, simplesmente não levaram o produto e colocaram ele na prateleira. Colocaram ele no mercado. Eles estudaram, eles entenderam quem é que pode comprar aquele vinho, para quem é aquele vinho, qual o tamanho desse público que poderia consumir. Nos trouxeram as informações e nós desenvolvemos a comunicação para eles, a estratégia. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. E esse é o estudo que a gente fala de importância da marca saber o que ela quer e como que ela tem que entrar naquele mercado. Então, não é entrar com pressa, né? Entrar rápido, é entrar de maneira estruturada, passo a passo. Entrar bem, né? Entrar bem. E isso eles fizeram com maestria. E aí fica muito mais fácil da gente poder fazer uma construção dessa marca lá dentro. Né? Então, e adaptado para o público brasileiro. Então tem coisas que se vocês olharem das campanhas que são, não estou dizendo só dessa, mas campanhas que dão muito certo a respeito disso, qualquer outra. Você pode ver que se você olhar a propaganda, a campanha que é feita num país, o mesmo produto, às vezes até com o mesmo cenário, é visto de uma outra maneira no país de origem ou em outros. Então, tudo isso tem que ser bem construído. E aí é sucesso. Aí, se depender disso, é sucesso. E aí, os outros quesitos que são. Aí é saber se o produto tem capacidade para ser consumido. Tem que fazer uma pesquisa. Tudo parte de lição de casa, né? Aquela liçãozinha de você saber o que você quer vender e para quem você quer vender. E como que vai ser aceito o seu produto ali dentro, sua marca, seu serviço. Sim. Pronto, de sucesso. Falamos agora de sucesso. Mas queremos saber de fracassos. Porque os fracassos são um aprendizado. É a forma de nós entendermos melhor o que não fazer para podermos nos adaptar melhor. Então, Omar, tens algum exemplo de fracasso? Um fracasso? Deixa eu pensar no fracasso. Fracasso é uma coisa que a gente quer apagar da cabeça. Ou seja, de facto. Eu acho que tem... Não vou dizer fracassos, vamos colocar como aprendizados mesmo, como você disse. Né? Então, acho que tem marcas... Nós já vimos marcas, por exemplo, marcas brasileiras, vai. Posso estar dizendo alguma besteira aqui, mas vou dizer um produto brasileiro que já tentou entrar aqui, que há muito tempo atrás e hoje já existe, e você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas o panetone, por exemplo, é um caso muito bacana, porque no Brasil come-se muito panetone. Sim. Eu pensei agora isso. Eu me lembro, e já vi estudos sobre isso, de quando o panetone tentou entrar aqui há muitos anos atrás, nem foi tão aceito, porque as pessoas não entendiam aquilo, porque aqui existe o bolo rei. Sim. Que é o tradicional de Natal. As pessoas não vão comprar o panetone, que é uma coisa muito italiana, e no Brasil pegou muito bem isso. Muito. Mas quando veio no início, que é o bolo rei. É isso, é essa questão do estudo. Quando chegou não se vendeu tanto, então foi uma adaptação, foi uma construção de marca que eles fizeram. Então houve um aprendizado, né, um primeiro passo errado, depois
aprendeu e hoje vende. Ainda é nichado, né? É isso que eu ia dizer. Ainda há aqui uma coisa que vamos aqui espetar um pouco as marcas de panetone, né? Porque o aumento cresceu, exatamente. Mas cresceu porque a comunidade brasileira também cresceu. Uhum. Isso. Cresceu muito. Então, as vendas estão a ir bem, mas não pode-se dizer que é um produto consolidado no mercado português. Porque ainda é visto como um produto da saudade, né? É Ou isso. seja, é o brasileiro que está cá passar Natal Natal. e que tem aquela referência do panetone e leva o panetone, como também leva o bolo rei, ou seja, acaba de fazer uma integração Sim. dos dois, mas porque o panetone representa Nostalgia, a sua origem, Uhum. né? A sua cultura original. Mas na hora que também tiver um trabalho para o mercado local, aí sim podemos dizer que a marca está consolidada e o produto está consolidado, né? É isso. Mas ele hoje está, mas dentro desse nicho. Eu acho que eu acho que isso é um ótimo exemplo. É um exemplo legal de aprendizado. O hoje funciona, e eles entenderam que é um Sim. nicho, né? Eles vendem para nicho. Exato, Entenderam exato. o que é isso. Foi feita a lição de casa. Se você pegar um caso maior, Porque é uma antigo, estratégia, né? Eu quero ficar é uma como nicho. estratégia. Pronto. A Não quero errar Uber, nisso. o Uber tentou entrar no Japão, todo mundo sabe dessa história, em 2013. Eu, por acaso, Eu não sei o ano. Eu tenho uma memória boa, é que hoje tá meio Eu complicado. não conheço a história. Acho que em 2013. Tentou entrar no Japão e não entenderam de primeira entrar, não conseguiram. Porque o transporte público no Japão, a forma de transporte, primeiro que é diferente. Eu não conheço o Japão, mas a gente estuda e sabe. E eles tentaram entrar no Japão e não conseguiram, e porque aquilo não deu certo. É muito bom o transporte. Dizem que é muito bom o transporte. Não precisavam. Então essa coisa do Uber não pegou. Sim. Então, depois de alguns anos, eles entenderam aquilo, depois de várias tentativas, entenderam. E aí aquilo passou a ser. Hoje eles estão consolidados lá dentro, já estão bem, mas é com outro nicho. Acho que é um nicho um pouco mais seleto de transporte, um pouco mais premium e delivery. Eles usam muito a questão de entrega do Uber. Então, são casos que, de novo, não são casos de fracasso, são aprendizados. São marcas que têm poder também, né? Então elas têm esse luxo de poder errar, porque elas têm uma margem ali, as pequenas empresas, essas empresas, essas startups. É um tiro, né? Se errar. Não podem errar. Então, e elas às vezes têm medo, as pequenas, médias empresas, ou até boas empresas já grandes, que às vezes, mas são muito regionalizadas, né? Ainda nunca saíram e querem ir. Eu acho que elas têm ainda aquele receio ainda olham muito pro financeiro, de falar, poxa, mas eu vou gastar, é melhor eu preciso achar alguém que vai colocar meu produto ali e deixa. Vamos ver se o pessoal vai comprar, mas não é só isso. Né? Então eles não têm esse luxo de gastar tanto dinheiro, então elas se retraem, não investem naquilo que deveriam fazer, que é estudar o mercado, construir a marca, faz um plano. Eu quero que meu produto vá chegar dentro do mercado português daqui 2 anos. Então ele vai começar fazendo um planejamento, né? Planeia bem aquilo que ele vai querer, estuda o mercado. Entendi o mercado, vou começar a construir minha marca. Começar a aparecer, vou começar a levar alguns poucos produtos, mandar para alguns influenciadores, por exemplo. Estou dando a receita de bolo, não, é só uma coisinha assim. Manda para algum influenciador ou para pessoas influentes, faz algum tipo de ação de patrocínio, algum tipo de evento, deixa as pessoas começarem a sentir, cria sua comunicação própria para aquele país, começa a introduzir aos poucos. Cria um plano estratégico para chegar daqui 2 anos, ter uma boa distribuição e ter uma marca que todo mundo quer consumir. Todo mundo quer entender que marca é essa, como é que eu posso utilizar ela melhor, como eu posso colocar no meu dia a dia. Né? Acho que esse é um pouquinho desse caminho. Perfeito. Eu acho que esse caminho realmente nós temos muito o que aprender, né? Com o caso de sucesso e próprio insucesso, e nós podemos estar aqui a falar, acho que tem muitos cases aí, muita coisa para se falar. Muitíssimo mesmo. Eu acho que uma coisa só para, não sei que a gente está com o tempo, mas acho que falando até dessa questão das startups, que é um mercado que a gente, né, é uma coisa que a gente se preocupa muito. Elas virem para cá, elas sabem que elas vão ter um apoio, mas elas também pensarem que elas têm que ter uma marca bem construída, bem vista. Aquelas que já existem, querem chegar, elas têm que
não basta apenas chegar, elas têm que construir essa marca, elas têm que começar a olhar. É como o nosso nome, nós não podemos também simplesmente, nós não nos vendemos Sim. pela fisionomia, pela imagem, nós nos apresentamos pelo nome. Nosso nome é nossa marca, a gente tem que e tem que manter o nosso nome, né? A nossa marca sempre muito bem vista. Sim. É o que como nos mostramos, né? Nos apresentamos. É a credibilidade. Então as marcas têm que construir credibilidade. E acho que, como eu falei, as grandes já estão bem pensadas sobre isso, mas essas pequenas e médias empresas, essas startups, elas têm que sempre colocar em primeiro plano a credibilidade do seu nome, da sua marca. E isso vai fazer elas terem mais facilidade para poder colocar um produto e um serviço. Eu queria pedir um conselho ao Omar para encerrar, Acabei mas isso foi o conselho, então eu nem preciso pedir mais. É quando as marcas sabem, né? Ele já sabe como. Exatamente. A gente já sabe como fazer. Já dei um conselho já. Queres encerrar? Superou as expectativas, já entregou. Já entregou tudo. Ele fez trabalho de casa. Atravessei as barreiras. As barreiras todas. É isso. Prontos, então é isso. Essa foi a conversa de hoje. Falamos um bocadinho sobre a adaptação das marcas em novos mercados, como usar as estratégias de marketing para entrar em mercados novos. E agradecemos ao Omar por ter vindo hoje aqui para explicar-nos tudo sobre isso, falar um bocadinho sobre as experiências que ele teve no Brasil, aqui em Portugal e outros mercados. E obrigada, Igor, por estar aqui connosco, como sempre. Né? E pronto, alguma coisa a dizer, senhores? Não, primeiro agradecer por vocês darem essa oportunidade. É como você disse, tem muita coisa para falar disso. Mas sim, a gente tem um tempo curto, mas eu espero que tenham todos entendido um pouquinho, dado uma clareza aí sobre esse desafio. Então, muito obrigado pela Nós também agradecemos e vamos ter outras oportunidades também quanto a isso, porque é um tema que ele é transversal. Sim, até uma parte 2 seria interessante. É isso. Okay, muito obrigado, Omar. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada e tchau, até o próximo episódio.